Estamos vivendo uma crise climática e vai piorar. As recentes inundações no Rio Grande do Sul e as queimadas devastadoras que estão assolando a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, eles não são eventos isolados, são efeitos de uma crise climática global que já é uma realidade e não mais uma previsão para um futuro distante, como a gente falava antes. Na mudança do clima, a máxima é: o pior ano é o próximo. Isso significa que as catástrofes que a gente está vivendo no Brasil de 2024 serão menores do que as que vão ocorrer em 2025, que são menores do que as que vão ocorrer em 2026 e por aí vai. Hoje eu vou começar a falar sobre como as negociações internacionais sobre mudança do clima têm tentado enfrentar essa crise e como o Brasil está no centro dessa batalha e vai ficar no centro dessa batalha pelo menos até o final do ano que vem ou até o final de 2026. A ideia para esse vídeo de hoje é dar um rápido panorama geral e a gente começar a focar nos próximos passos, que eu vou entrar mais em detalhes nos próximos vídeos e artigos da série. Tá? Então, a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que é o órgão máximo da negociação internacional sobre esse tema, aconteceu em 1992, durante o evento Rio 92, o importante evento da Rio 92. E na época foi um marco na conscientização global sobre a mudança do clima. Naquela época, esperava-se que os primeiros passos fossem suficientes para conter as emissões de gases de efeito estufa. A gente já tinha noção do tamanho do problema e a gente esperava que essa noção básica que a gente tinha naquela época já fosse o suficiente para fazer com que os países reduzissem as suas emissões. No entanto, apesar de alguns avanços iniciais, o problema se agravou bastante. A gente chegou na criação do Protocolo de Kyoto, então, que foi negociado na COP3 de Kyoto. É importante vocês pensarem, repararem nos números das COPs. Na COP3, a terceira edição da Conferência das Partes da Convenção de Mudança do Clima, lá em 1997, foi criado o Protocolo de Kyoto, que foi a primeira tentativa de impor metas globais obrigatórias de redução de emissões. Mas o protocolo também enfrentou desafios. Por exemplo, os Estados Unidos não ratificaram o protocolo e foi constatada uma incapacidade de garantir o cumprimento das metas, o que enfraqueceu bastante também o protocolo. Apesar disso, dentro do protocolo de Kyoto, a gente teve a criação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, que foi um mecanismo bastante promissor, bastante efetivo durante o seu período, e o Brasil conseguiu se tornar o terceiro país com o maior número de projetos de crédito de carbono dentro do MDL, perdendo só para a China e para a Índia. A gente teve centenas de projetos. O foco principal daquela época era indústria e energia. A gente ainda não tinha metodologia suficiente desenvolvida para a agricultura, mas a gente teve bastante muitos projetos na área de energia e alguns até dentro do meio rural, como biodigestores, pequenas centrais hidrelétricas, mas não focado na atividade agropecuária em si. Com o final do período de compromisso do Protocolo de Kyoto, a gente teve a negociação do Acordo de Paris, já na COP21. Então a gente passou lá da COP3 para a COP21, né? Claro que nesse meio tempo aconteceu um monte de coisa, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Então o Acordo de Paris da COP21, 2015, ele trouxe novas esperanças com o compromisso de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus acima da média. E aqui houve uma mudança importante na mentalidade, que a gente muda o foco, a gente tira o foco só da redução das emissões de gases de efeito estufa e passa a falar também no aumento da temperatura em si, que é o que de fato importa, né? Mas de acordo com o IPCC, o painel intergovernamental sobre a mudança do clima, as metas do Acordo de Paris, as metas atuais do Acordo de Paris, já nos colocam em um caminho que pode levar a um aquecimento de até 2,7 graus na média. Quando a gente fala 2,7 graus na média, pode parecer pouco, mas dentro de um cenário como esse, a gente poderia chegar a aumentos de até 14, 15 graus em algumas capitais do Brasil, como Manaus, Belém, Cuiabá. Então, realmente a coisa vai esquentar bastante. E o Brasil já está sentindo os impactos com os eventos climáticos extremos, como a gente viu esse ano, enchentes de um lado, queimadas do outro, que afetam toda a nossa biodiversidade e a nossa economia. Então, assim, eu bato muito nessa tecla de que o aumento da temperatura ele é extremamente importante, mas quando
a gente vai para os impactos, quando a gente vai para a partir dos extremos climáticos, a gente está falando de problemas muito maiores e muito mais concentrados num curto período de tempo, como os que a gente está vendo esse ano. Eu falei no início do vídeo que o Brasil tinha um papel muito importante nesse momento, porque a gente vai sediar a COP do ano que vem. A gente já está na COP 30, ano que vem a gente vai para a COP 30. Nesse ano a gente ainda tem a COP 29, que vai ser no Azerbaijão, e ano que vem a gente tem a COP 30, que vai ser em Belém, né, em 2025. Isso traz para a gente uma oportunidade de liderar essa agenda globalmente. Só que isso traz para a gente também uma imensa responsabilidade e a gente passa a ser vitrine nessa questão climática global, e óbvio que todos os outros países, né, desenvolvidos, principalmente os nossos concorrentes na economia, vão apontar muitos dedos para a gente, ainda mais se a gente continuar com esse cenário de queimadas que a gente está vendo agora. Então, o que está em jogo dentro dessa COP é o futuro da negociação de mudança do clima, o futuro das florestas brasileiras, o mercado de carbono, as contribuições nacionalmente determinadas, que são um elemento dentro do Acordo de Paris. Tudo isso vai estar na pauta. E a gente precisa de ações concretas para preservar nossos biomas, garantir que o Brasil seja protagonista nessa transição para uma economia de baixo carbono. E cobrar o governo é extremamente importante, óbvio, mas as ações devem ser feitas por toda a sociedade. Pessoas físicas, empresas, cooperativas, produtores rurais, governos municipais e estaduais. A gente está numa crise climática à beira de um colapso climático global. O Brasil não pode mais esperar, o mundo não pode mais esperar. A gente precisa de uma liderança forte na COP30, com políticas ambiciosas e ações concretas. E se a gente quiser garantir um futuro habitável para as próximas gerações, a gente está no limite de não conseguir mais agir. A gente precisa agir agora. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.